Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana. E eu sou a Paloma Sene. E nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me disse pode! É isso aí, pessoal. A gente está aqui mais uma vez para gravar para vocês o Me Disse Pode! Eu e a Uhul! Eduarda juntas. E eu queria já iniciar, sem perda de tempo. Eduarda, me diz o tema. O tema hoje é quando a gente perde alguém. Quando a gente perde alguém, é um clima aí que pesou, hein? Mas a gente pode perder alguém de diversas formas, né? Perder alguém, por exemplo, com a falta de perdão, mudança de endereço, a pessoa vai embora, muda do país, muda de estado, pode ser para a morte. A gente tem bastante coisa para falar sobre esse assunto. E como que a gente pode iniciar, Eduarda? Me diz aí. Olha, eu acho que é legal a gente falar sobre perdas de tipo amizade. Que eu acho que eu estava falando recentemente, isso agora é uma coisa muito séria. Eu estava falando, foi minha última pauta na terapia. Eu falei sobre, na verdade, sobre as 2 últimas, sessões que eu tive de terapia, eu falei sobre perdas de amizade. Porque eu tive, eu acho que mais, questões de quando eu perdi um amigo do que quando eu perdi um relacionamento amoroso, sabe. Eu acho que sim. É claro que eu acho que, me ferrou mais mentalmente o relacionamento amoroso, mas a amizade me fez estar até hoje meio bloqueada para amizades novas. E eu percebi isso agora conversando com a minha terapeuta. E você não vê, assim, uma saída de repente, resgatar essas amizades, se foram importantes ou se saídas são? Não, Se você vê alguma não, perspectiva nesse sentido? não, eu perdi completamente, não quero mais. Mas é uma coisa, é uma questão de escolha agora mesmo. Eu não tenho vontade de ter amizade com essas pessoas novamente. Não da forma como era. Na verdade, nem coleguice, assim. Assim, claro, se eu encontro, porque tem pessoas e teve amizades e amizades, né. Tem uma amizade em específico que eu não quero ver nem pintada de ouro, que eu acho que você conhece, inclusive, uma pessoa que fez parte da minha adolescência inteira. Essa pessoa eu não quero de jeito nenhum. Até porque das últimas vezes que eu tive contato, inclusive com essa pessoa, a gente já não bate ideia de absolutamente nenhum assunto. Ela foi para um viés completamente diferente do meu. Então a vida dela é bem diferente, ela é uma pessoa, ela sempre deu, muitos indícios de ser uma pessoa muito diferente de mim, mas eu acho que eu só fui perceber de fato isso depois de uma certa maturidade, depois que eu já era adulta e tudo mais. E eu percebi na terapia que eu me doava muito, na verdade não foi antes da terapia, assim, eu percebia que era uma amizade que eu me doava muito mais, e eu se tenho essa sensação de que se a gente voltasse a ser próximas, eu A ter eu relação de alguma maneira não ia ser bom. não, eu acho que eu sentiria exatamente toda aquela problemática, eu sentiria novamente, então não, acho que não. Mas tem essas outras amizades que eu comentei também, né, não foi só uma, mas tem outras amizades que eu acho que, assim, eu tenho amigos que são amigos também, então se a gente saísse, fosse, sei lá, juntasse uma galera e essa pessoa estivesse ali no meio, tal, eu cumprimentaria e tudo mais, mas eu não teria mais aquela amizade de querer saber se a pessoa tá bem, se a pessoa tá mal, se a pessoa nada. Mas é uma coisa que eu acho que é muito sinistra comigo, mas isso é uma coisa muito pessoal. Eu fui, hoje em dia eu não sou muito não, mas eu fui uma pessoa muito, intensa nas minhas relações. E eu trazia muito isso, dessa intensidade, para as relações de amizade. Eu não sei se você é muito assim, mas eu Eu sou. sou assim na vida, não é só com amizade não. Então, eu também. Inclusive era uma coisa que eu tinha muito, assim, embate com o Léo, porque ele não é nada intenso, nada. Ele é uma pessoa muito pé no chão. E eu sentia essa necessidade, sabe, de ter frio na barriga, de não sei o quê. E ele era tão, sei lá, real que, né, então eu acho que ele até me ajuda muito nesse sentido, inclusive com as amizades. E hoje eu sou muito mais a favor de amizades baixa manutenção, Hã. e eu amo as minhas amizades baixa manutenção, amo. Então, Mas você não acha que essas amizades de baixa manutenção se tornam superficiais? não,
Não, é Por assim, exemplo, um exemplo, como é que eu vou ter uma amizade baixa manutenção num momento em que eu perco alguém para a morte, por exemplo? não entendi. Por exemplo, eu perco meu pai. Meu pai vem a falecer. Como é que uma amizade, de baixa manutenção pode me ser apoio nesse momento? Você entende o que eu tô falando? Não, eu entendo, mas é que a baixa a amizade de baixa manutenção, ela não necessariamente é uma pessoa que não vai te apoiar. Tá, ela não é uma pessoa de baixa intensidade, ela é baixa manutenção, porque é uma pessoa fácil de lidar. Não, porque, na verdade, eu falo baixo manutenção, que é uma pessoa que a gente não precisa não é uma amizade que você não precisa estar mandando mensagem todos os dias, ela não precisa estar todo dia enfiada na tua casa, ou você enfiada na dela, vocês não precisam se ligar todos os dias. Essa coisa de baixa manutenção que eu falo, que é no sentido de vocês podem ficar meses sem se falar. Tipo, sem cobrança. Exatamente, não tem essa cobrança, mas é uma pessoa que ela vai te dar todo o apoio necessário e tal, tanto que quando eu falo dessa minha amizade de baixa manutenção, ela é exatamente isso, eu sinto um apoio gigantesco dela. Inclusive eu acho que eu posso falar dela aqui, que é uma pessoa inclusive que escuta o nosso podcast, que é a Juliana. A Ju, ela é uma amiga, Ju, assim, fofinha, Ju, beijo. Ju maravilhosa. Ela é uma pessoa, eu considero ela a minha amizade baixa manutenção mais perfeita que tem, assim. A gente não tem essa cobrança e ao mesmo tempo ela me acompanha de forma, agora obviamente de forma, à distância, até porque a gente não mora nem mais no mesmo estado, mas é isso, eu acompanho ela de forma virtual, ela me acompanha de forma virtual, a gente se fala sempre que a gente tem necessidade, mas não tem essa cobrança de tipo: "Nossa amiga, quantos anos, não sei o quê". Não, tipo, tá tranquilo, sabe, a gente segue nossas vidas, ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida, mas quando a gente se fala, é uma coisa, assim, que você vê de apoio mesmo, de uma amizade muito próxima, de uma coisa muito então, eu acho que é nesse sentido, entendeu. Então se acontecesse, provavelmente, uma pessoa muito próxima a mim falecer, eu tenho certeza que ela seria uma pessoa que super me apoiaria, entendeu. Que estaria presente, né. Total, entendeu, uma coisa não Isso tem é nada a ver ótimo. com a outra até. Isso é ótimo. Mas em contrapartida, existe aqueles amigos que quando a gente perde esse laço, esse contato, e a gente perde essa pessoa por qualquer motivo, você pega e fala: "Caraca, velho, ele me sugava, ele era tóxico, ele me pesava e eu não percebia, o quanto ele me cobrava e tudo mais". Então, isso inclusive foi uma das coisas que eu estava conversando com a minha terapeuta. O que que acontece nessa perda aí de amizade? Porque a gente pode perder uma pessoa por questões de a vida simplesmente pode acontecer, a gente pode se afastar mesmo. É, sei lá, Os né, a pessoa passa caminhos numa podem faculdade a pessoa passa numa faculdade em outro estado, você casa, o outro viaja, enfim. Eu tenho amigos que eu não vejo mais e, tipo, perdi, completamente o contato, assim, mas e assim, coisas eu quero falar, não que foi ficaram no passado, sabe. sim, e é uma coisa que é isso que eu tô falando, não foi uma briga nem nada, Não, a só vida aconteceu. aconteceu, normal, as pessoas ficam adultas e pode acontecer de você mesmo não conseguir esse contato e tal. E eu tive amizades inclusive assim, de pessoas que eu sinto um super carinho até hoje, mas assim, não sei lá, não faz mais sentido, a gente não Exatamente. tem mais essa coisa, entendeu. Sim, Só que aí você é vira diferente quando você perde uma amizade pra briga. pra safadeza, sacanagem, filha da putagem. Ou politicamente, agora que teve essas questões de separação muito da direita e esquerda, teve muita gente que brigou por conta disso. É verdade. Inclusive famílias inteiras, né, Famílias. romperam e tal. Que estão voltando agora. Eu ouvi um dia desse alguém me contando: "Ah, a gente parou de se falar na época de eleição e a gente tá voltando um laço agora". Eu falei: "Então corre, porque tá voltando a eleição ano que vem e pode ser que vocês voltem a brigar tudo de novo, né". Verdade. Mas eu acho que e aí tem essa questão dessa, eh, do quanto você sente essa perda. Se essa perda ela foi simplesmente por uma questão da vida, que eu acho na verdade que no fundo eu, Eduarda, não sinto que seja até uma perda, sabe. Sei lá, é só um até breve, Acontecimento. um É. até breve, porque talvez a gente se encontre ali na frente. É E se diferente se de quando existe uma mágoa, sabe. Sim. E se encontrar, vai estar tudo bem, vai dar um abraço gostoso, falar: "Nossa, cara, quanto tempo, que legal te ver e tal". E tem gente, eu não sei se você sente isso, eu tenho muito isso, gente que eu não vejo, tipo, aconteceu assim também, de se afastar por nada. E aí quando encontra, cara, eu estava com tanta saudade dessa pessoa e eu não nem sabia. Quando eu vejo a pessoa, eu falo: "Caraca, eu estava com tanta saudade de você", e você só percebe isso quando encontra com a pessoa. Você passa por isso? Sim, É sim. muito louco, né?
É muito doido. Mas eu acho que esses casos, pra mim, não é muito amizade, assim, acho que é mais, tipo, colegas, sei lá, pessoas que não eu acho que eu não colocaria num patamar de contato de emergência, sabe. Não Mas s você acha que a amizade é só contato de emergência? Aí eu levo muito em consideração, amizade ser uma pessoa que eu possa contar em momentos de dificuldade, assim, sabe. Porque eu acho que é muito fácil você ser amigo de uma pessoa em momentos bons. Então quando eu falo de contato de emergência, é mais nesse sentido, de eu lidar com um ser humano que eu sei que, sei lá, se eu precisasse esconder um corpo, seria essa pessoa que me ajudaria, sabe. Olha, Jesus. Não, eu acho assim, eu vejo minhas amizades em bloco. Por exemplo, eu tenho os amigos que são legais para ir tomar uma cerveja num bar. Esses são os amigos legais para isso. Ah, eu tenho os amigos que são legais para receber em casa, para ser uma coisa mais intimista. Tem amigos que se misturam, tem aqueles amigos que é pau pra toda obra, que eu posso chamar para qualquer coisa e vai ser legal sempre. Aí tem aqueles amigos que é mais aquele papo cabeça, aquele encontro para você falar de coisas mais profundas, de bater aí umas 2 horas falando de teologia. Então, assim, eu tenho amigos de bloco, sabe. E eu acho bacana a forma como eu vejo as minhas amizades, assim. Eu já tive muitas perdas de amigos, né, na vida. Teve uma em especial que foi uma traição, assim, absurda, né, que era uma amiga de infância, e ela me roubou um dos meus ex, e foi, assim, na época muito, tipo: "Caraca, velho, não tô acreditando, né". Apesar de tudo, eu não hoje eu olho para tudo isso e falo: "Caramba, meu, foi de boa, graças a Deus, foi um livramento". Tirou de mim algo que eu achei que era bom e na verdade era péssimo. E quando foi embora com ela, na época eu não entendia, porque a gente quando está no meio do furacão, a gente não consegue compreender. E hoje eu vejo que foi um livramento, tanto ela sair da minha vida, quanto ele sair da minha vida. Isso não é incrível? Então, quando a gente perde alguém que era uma pessoa tóxica, que era uma pessoa ruim, que era uma pessoa que te usava muitas vezes, na verdade é um alívio ali na frente. Na hora você pode não compreender, mas lá na frente você olha para trás e fala: "Poxa, se eu soubesse eu nem tinha iniciado um relacionamento com essas pessoas", né. Você consegue tirar algo bom dessa situação? Aliás, porque é muito doido, né, porque por mais que você tenha tido a finalização dessa amizade foi muito "trágica", entre aspas, aí a depender do ponto de Do vista, ponto de vista. Uhum. você consegue tirar coisas boas dessa amizade ainda? Não, não mais. Eu acho que na verdade nunca houve. Eu que fantasiava, né. Eu fantasiava, porque tinha vocês pequenas, e aí tinha aquela rede de apoio que a gente acha que é uma rede de apoio, mas na verdade é uma pessoa que está te sugando, um sanguessuga do teu lado. Enfim, não tem nada que eu olhe para trás dessa amizade em específico que eu falo: "Nossa, eu posso escolher isso aqui de bom". Nada, nada que some, nada, nada, nada. Assim, se eu for falar para uma coisa, tem uma coisa, Eduarda, que soma, ter tirado essa pessoa da minha vida. Eu teria que agradecer a essa pessoa pela traição, porque tirou da minha vida, esse ex que me fazia tão mal, porque Ah, me fazia muito mal, e eu não enxergava, não então enxergava. pelo menos alguma coisa ela O benefício vem através da traição. alguma coisa E ela aí, fez. numa paulada só, eu perdi 2, né, 2 pessoas na vida que eu achei na época que eu não fosse conseguir superar. Foi muito traumático, muito difícil. Eu tinha vocês 2 pequenas, mas aí a vida seguiu e a gente, por mais que seja grande o machucado, a gente acha que a gente não vai superar, a gente supera. Então uma dica para vocês que nos ouve, que perdeu alguém aí, um amigo que você achava importante, que ele te traiu e que causou na sua vida, e você sente essa dor, parece mesmo uma dor de rompimento, uma dor de sepultamento, é uma coisa muito louca, assim. Saiba que há vida fora e longe dessa relação, fora e longe dessa pessoa. Com certeza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você já teve perda de amizade de morte? Tipo, algum amigo seu já faleceu? Amigo que tenha morrido, não me lembro não de nenhum. Não me lembro de amigo. Ah,
tive um na infância. Nossa, faz tanto tempo a infância que eu acho que eu faz bastante tempo que eu fui criança. Mas quando eu tinha por volta de 11, 12 anos, eu tive um amiguinho de classe, sabe. Não era aquele tipo: "Ai, meu melhor amigo", mas ele era um amigo de classe. Ai, foi o que explodiu com a bomba? Isso. Ele foi passar ele a prima de a sobrinha dele regulava de idade com ele, inclusive estudava com a gente mais ou menos nas mesmas classes ali da escola, na mesma série, e aí ela foi para lá, para casa dele para eles brincarem, porque a gente tudo tinha entre 11 e 12 anos. E aí ele tinha feito, a família dele, ele tinha feito uma bomba caseira, sabe. Naquela época, quando a gente era Anos criança, era muito 80, fácil. né. Ai, os anos É. 80. Oi 90 já, né, devia de ser 90? 91, 92, é. Mas é, anos 80, 90 a gente fazia essas coisas em casa. E aí ele disse que viu lá tinha 2 bombas, e uma delas eles jogaram, Me disse pode explodiu. fazer uma bomba caseira criança. Me disse pode, gente, não pode em pleno século XXI, em 2024 5, nós estamos em 2025, não pode fazer uma bomba caseira, não pode. Mas em 90 e tantos podia, e aí ele fez, e ele Não, jogou também não para podia, né, mas, assim, a lei era enfim, não era proibido, né, então e aí uma das bombas ele jogou, explodiu, aí eles fizeram uma festa, blá-blá-blá, e quando eles jogaram a segunda bomba, alguma coisa assim, aí não explodiu. E eles foram correndo até essa bomba e um empurra, 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 no que chegou perto ele desequilibrou e caiu de costas em cima da bomba, que explodiu nas costas dele, ele morreu. E foi, assim, bastante chocante, porque a gente era tudo criança, né. Era tudo, tipo, uma expectativa de uma vida inteira. E ver ele no caixão, assim, foi meio que tipo: "Meu Deus, né, a gente pode morrer com essa idade". Eu achei que com 12 anos a gente era eterno, né. E foi bem punk, assim. Mas depois disso eu não me recordo de ter perdido nenhum amigo, pra morte, assim, de ter alguma pessoa muito próxima. Teve várias pessoas, inúmeros colegas, conhecidos, que morreram ao longo da vida. Agora, há pouco, eu perdi uma grande amiga para o Covid, foi bem traumático, foi bem difícil. A gente já não estava mais pertinho uma da outra, porque ela era de Brasília, né, e nós viemos embora para São Paulo. E aí, quando ela faleceu, por mais que a gente não tinha mais aquele contato diário, porque quando moramos ali em Brasília, a gente não se desgrudava, a gente era muito parceira, quando eu estava aqui em São Paulo, a gente já não tinha mais tanta ligação, mas eu senti muito, muito, muito a morte dela, que foi, se não me falha a memória, 2019, 2020, começo da pandemia. Mas fora isso, não lembro não. Eu tive muito mais amigo filha da puta, que puxou o tapete, do que morreu em si, entendeu? entendi. Eu não eu tive uma perda de amizade, né, mas, enfim, que eu até hoje eu ainda tô meio processando, tem 1 ano só que ela faleceu, e era uma pessoa que a gente ela era uma pessoa do trabalho, né, então a gente se via muito, e a gente se É, falava toda semana e tal, e quando eu tem convívio é bem mais difícil. é pesado. E eu acho que por isso, porque como era do dia a dia, foi uma pessoa que eu senti, assim, muito a perda, tanto que eu dei até um revertério aqui, um negócio na cabeça, um tananã, fui aí ficar em São Paulo com vocês, mas uma coisa que eu lembro que me pegou muito foi o fato, eh, acho que foi o fato principal, assim, é que ela tinha a mesma idade que você. E aí eu falei: "Cara, não dá, eu preciso ficar com a minha mãe, eu preciso ficar com a minha mãe, eu preciso ficar com a minha mãe", eu fiquei meio louca, assim. E ela tinha deixado um filho, ela deixou um filho de 10 anos, né. Então eu fico pensando: "Cara, ele só teve a oportunidade de ter a mãe dele, de ficar com a mãe dele por 10 anos". E aí eu comecei a pirar, assim, do tipo: "Meu Deus, e se eu tiver contato com a minha mãe por apenas 29 anos", sabe. Aí eu fiquei louca e Não, eu acho muito legal quando eu vejo, assim, eu estava esses dias no mercado aqui perto de casa, e o mercado aqui perto de casa é uma cooperativa que tem o pessoal credenciado há 200 anos. É um mercado que existe desde que eu tinha uns 8, 7, 8 anos, a Cooper Rodia, né. E lá tem muito idoso, muito, muito idoso mesmo. E aí tinha na nossa frente uma idosa e uma velha, tipo, uma idosa e uma pessoa um pouco menos idosa.
E as 2 pessoas, assim, muito conectadas. Eu comecei a reparar nelas, elas eram parecidas. Eu falei: "Será que são irmãs, né?". Aí uma delas aí conversando: "Ai, mãe e filha, tal", isso que eu percebi que eram mãe e filha, e eram bem idosas já as 2 assim. Eu fiquei olhando, eu falei: "Poxa, que legal, né". Eu como perdi minha mãe com 49, minha mãe tinha 49 anos quando faleceu, eu vou fazer 45, então, tipo, quase a idade que a minha mãe faleceu. E eu tinha 29 na época em que sua avó morreu, e eu fiquei olhando aquelas 2 senhoras conversando, tão conectadas, tão felizes ali, falando das compras e chegando em casa: "Vou fazer isso, vou fazer aquilo". E as 2 eu falei: "Poxa, deve ser muito legal, ficar velho e ter filhos velhos e todo mundo ficar velho junto, assim, sabe". E eu tenho muita esperança da gente viver isso, tenho muita mesmo, de que a gente vai romper essas idades aí que a galera da nossa família gosta de morrer cedo, que a gente vai romper isso daí, em nome de Jesus, e vamos envelhecer todo mundo. Vamos todo mundo para asilo junto. A gente vai mesmo, né, porque a gente vai literalmente envelhecer junto. É, 14 anos de diferença de idade, não tem como. é. É, 14 de você e 18 da Paula, então, assim, é muito pouco tempo, e a gente vai quando aliás, quando vocês falam sobre isso, né: "Ah, a gente vai colocar vocês no asilo", zoando a gente falou: "Uai, vamos todo mundo então, né", que tá todo mundo com a mesma idade, a Aline tem 10 anos de diferença pra você e 14 pra Paula, então a gente tá tudo ali no mesmo barco, não Exato, tem jeito. E inclusive você acabou de falar de uma amiga que você sente muita falta, que tinha a minha idade, então exato. estamos Os meu aí, né. os meus amigos têm a sua idade, então assim, né, É. não Eu tem tenho amigos da sua idade também, então eu acho que amizade a gente pode ter inclusive com uma criança, né, se você tiver uma conexão, você consegue. eu não. Eu acho que eu não ia conseguir não. Eu tenho amizade com uma criança de 11 anos que eu amo muito, o Leandro, já te falei dele, você sabe quem ele é, você já viu ele aqui em casa. É uma Ah, mas criança é porque muito ele não parece querida. criança, né, você troca ideia com ele, parece que eu tô conversando com uma pessoa que regula de idade Eduardo, comigo. criança é assim, é só você trocar uma ideia, aqui flui, Ele é entendeu? muito doido, não. Então, assim, eu acho que dá pra você ter amizade sim com criança, dá pra você ter amizade com idoso. O tiozinho, por exemplo, que vende produto de limpeza aqui na rua, o senhor aqui, cara, ele é fantástico. Toda vez que ele vem e eu tenho oportunidade de encontrar com ele, eu faço questão de sair, cumprimentar, conversar, nem que seja por 10 minutinhos, porque é tão gostoso falar com ele. Então, assim, a gente pode ter esse tipo de amizade, que eu acho que são as amizades menores, né, um certo coleguismo com muita gente, e que se elas vierem a faltar, elas vão fazer falta. Se, tipo, se elas vierem a deixar de existir naquele lugar, elas vão fazer falta de alguma maneira. Entendi. Mas vamos voltar a falar então um pouco sobre livramento ou, no caso, perda, né, aí vai depender também do seu ponto de vista, de namorados, maridos, mulheres, ficantes, não sei o quê, que a gente perdeu na vida, dessa parte Poxa, amorosa. poxa, Poxa, porque eu acho engraçado, eu acho que eu não sei se você, porque você teve, acho que mais, teve mais experiência aí nesse sentido. Mas eu não perdi não, na verdade, eu ganhei, graças a Deus, um livramento realmente, então eu não sinto que eu perdi não, né. Assim, relacionamento sério, porque só deixando claro para as pessoas que não me conhecem, né, mas, de relacionamento sério eu só tive 3 até hoje, na vida. na vida, que eu falo de É um a cada 10 namoro. anos, tá bom, você tem 30, um a cada 10 anos tá ótimo, uma média boa. Nossa, comecei a namorar com quantos anos? Mas enfim. Eu só tive 3 relacionamentos, né, sérios. Que na verdade, o primeiro, inclusive, eu só considero porque foi uma pessoa que eu apresentei pra vocês e tudo mais, que a gente ficou realmente muito pouco tempo. Eu nem lembro dela, pra ser muito sincera. E eu só tive relacionamento com mulheres até eu encontrar com o Léo, relacionamento sério, né. E e é muito doido porque eu eu quis iniciar um relacionamento com mulheres, acho que na verdade foi uma forma, foi muito orgânico, não foi uma questão também que eu escolhi ter um relacionamento com mulheres, foi uma coisa muito orgânica, mas automaticamente eu iniciei esses relacionamentos e pensei: "Poxa, eu acho que a probabilidade de dar errado é menor", o que é um erro muito grande, É, não tem é um erro muito grande, que a gente acha que mulheres não são tóxicas, mas elas são, elas quando elas querem, elas são, parece até piores, assim, né. é. Mas, É aquilo que eu falei em um dos episódios, eu falei sobre isso, eu tenho 3 ex-maridos e eu nunca terei uma ex-mulher, se Deus quiser. é.
que eu imagino Porque pelo que realmente eu vejo, pelo que eu sei, pelo que me contam, elas são um pouquinho piores mesmo. pois é, ainda mais a Aline sendo canceriana, acho complica Deus me livre. acho complicadíssimo. Enfim, e aí, eu sinto que na verdade foi realmente um livramento, não foi os 2 relacionamentos que eu tive com mulheres foi realmente livramento, assim. Então Porque por mais que a gente sofra em término de relacionamento, quando o relacionamento acaba e, tipo, a gente vai sofrer, independe se você vai sofrer. Por mais que seja um sofrimento, mais ameno, enfim, vai ter algum tipo de sofrimento. A questão é que você tem entendimento de que aquilo não tem futuro, é um tipo de dor. Agora quando a pessoa termina contigo, a pessoa te trai, a pessoa te abusa, a pessoa que te faz tudo isso, vai embora e você ainda gosta daquele ser, isso é doído, tá ligado. Eu já vi pessoas que, tipo, destruíram a vida. E o outro tá lá já namorando com o outro, mas curtindo. sabe qual que é o problema? A gente tá muito acostumado com a pessoa. Na verdade, a gente sofre pelo costume. Não é porque a gente talvez ame muito e, ai meu Deus. Não que pode acontecer sim, de você realmente ainda amar aquela pessoa. Mas eu lembro que eu estava em terapia no término do meu casamento, do último relacionamento antes do Léo. E aí, na terapia, eu cheguei à conclusão disso, de que na verdade eu não amava ela. O que eu estava sentindo dor, assim, da perda em si, era não da pessoa, e sim do que eu já estava habituada a ter. Acostumada Do no que eu dia a dia, estava acostumada, a da rotina. rotina, não só da rotina, mas das questões materiais também, do apartamento, do cachorro que ficou com ela e tudo mais. Então, eh eu acho que foi, no final das contas, a sensação de perda não foi nem de pessoa, foi de coisas mesmo, assim, né, daquilo que eu sentia como material mesmo. E E da rotina, né, de acordar naquele horário, de ter a pessoa ali com você, de preparar o café da manhã, enfim, da rotina do dia a dia, de dividir os afazeres, dividir o cachorrinho e por aí vai, mas no fundo eu me livrei e na verdade não perdi, ganhei problemas mentais, o que né. É essa a questão, entende? Quando o relacionamento termina e ele era tóxico, por mais que a gente sofra, a gente tenha entendimento, é melhor assim, fica resquício. Fica alguma coisinha ainda para tratar, fica ali um traumazinho, fica ali um negocinho, entendeu? Que a gente precisa ainda cuidar. Mas tem muita gente que a gente perde e que a gente olha e fala: "Graças a Deus". E talvez a gente não enxergue isso naquele momento, e é isso que é o ponto chave aqui. Talvez você que está nos ouvindo esteja passando por alguma situação dessa, de traição de um amigo, de perda de um namorado, de perceber alguma amizade mais tóxica, né, invejosa, e aí você sente falta da pessoa porque ela fazia parte do seu cotidiano, da sua rotina, como o Eduardo acabou de falar aqui, mas é importante que você saiba, que você tenha entendimento de que existem outras pessoas, amizades podem ser criadas, né? A gente tem condições de conhecer pessoas novas e aí sim conhecer alguém que vai entender a nossa pessoa, que vai nos respeitar como amigo. Eu acho muito válido que a gente entenda que a gente perdeu alguém, mas a gente não é colocar outra pessoa no lugar, mas existem outras formas de amar, outras amizades, outras pessoas que podem trazer para a gente esperança e melhoria de vida, né? E não um relacionamento tóxico que só espera de nós, né? Aquele velho ditado, né? Venha a nós o vosso reino nada, né? Então é muito ruim que isso aconteça. Se você está passando por isso, se liga. eu queria levantar também uma lembrança nossa, porque a gente teve uma perda que eu acho que muita gente também que está escutando pode ter tido também, que foi a perda de um pet. Ai, um pet muito fofinho, me quenqueu da minha vida. Que foi a Eva. Eu acho que foi a perda mais, eu sinto muito até hoje. Eu Cara, foi para também. mim foi muito pesado, assim, o o Facebook acaba me lembrando de algumas fotos e tal, principalmente quando ela estava internada, que foi os últimos dias de vida dela, aquilo me dói tanto ainda. Eu acho que foi a perda talvez tenha sido ainda mais pesado a perda dela do que a perda da vó Vera, por exemplo, para mim.
É porque a gente não convivia com a avó, e a Eva vivia dentro de casa com a gente. Eu acho que não Não é é nem por isso, pela eu acho que não é por isso. Na minha cabeça, na verdade, funciona, o fator da vó Vera se virar sozinha. E eu acho que o motivo pelo qual a vó Vera morreu foi culpa dela, sabe. Ela era muito muito porra louca, muito doida. cabeçudiça E na demais. verdade a Eva não, ela era uma coisinha tão indefesa, tão, sabe, e me dói lembrar. Olha, eu tô até com vontade de chorar. Não faça isso. Não quero, não vou. É, Mas é. me dói muito lembrar daquele sofrimentozinho dela, de como que ela olhava pra gente, sabe. Porque era enfim. É porque ela é um bicho era um serzinho irracional, em que dependia totalmente do cuidado que a gente tinha ali para entregar. A gente levou ela para uma clínica, mas aí já era tarde, a Eva era cardíaca, e aí a gente fez o que a gente pôde nos últimos dias de vida dela ali. Eu não tinha noção do tamanho do rombo que ela deixaria na minha vida, não tinha noção. Nem eu. Eu achava, tipo: "Ah, é um cachorro, cachorro a gente pega outro e tá tudo certo", mas não é. Hoje, quando eu vejo alguém falando que tá sofrendo por causa da perda de um pet, eu compreendo, por ter vivido essa dor, essa perda. Então, assim, é pesado, é difícil. Inclusive, na época, procurei uma conhecida minha que tinha perdido também um cachorro, e eu na época que ela perdeu o cachorro, eu não tinha perdido a Eva, então eu não tinha noção do quanto isso era doído de verdade, né, na carne. E quando a Eva faleceu, eu fui, procurei por ela e pedi até desculpas. Eu falei: "Olha, eu quero te pedir perdão, porque eu não tinha noção do tamanho do rombo que é, essa dor. Eu achei que não fosse tão pesado, e eu tô compreendendo agora o que você sofreu na época, tal", e a gente se abraçou e tal. Mas é porque realmente ela fez parte da família durante 13 anos, eh, tre então, assim, a perda da Eva foi num período em que a gente teve algumas perdas ali próximas. Agora há pouco eu falei de uma amiga que eu perdi na época do Covid. Ela faleceu no mesmo período que a Eva faleceu, e pouco depois a minha sogra, dona Cecília, faleceu. Então foi ali uma junção de várias pessoas ao mesmo tempo, pessoas queridas, pessoas que a gente amava, e eu estou incluindo, né, o pet nesse lugar de pessoa, porque a gente ama como se fosse uma. Então essas pessoas foram um baque, assim, Não, de eu acho perdas. inclusive que pet pra mim foi assim, eu tive uma até hoje eu tenho trauma de não querer ter outro bicho em casa, assim, por conta da Eva. É muito receio, é Então, muito doido, né, mas é o receio de perder mesmo. de sofrer de novo. Por isso que eu demorei tanto pra ficar próxima dos cachorros que você pegou depois, da Pudim, da Biscoito e tal. Eu ainda não sou tão, assim, apegada ao café, por mais que eu goste dele, e e É a que ele chegou morcego depois, né, a depois mor de 3 anos, ela também, a Paçoca também, depois de 3 a anos. paçoca, que eu chamo de morcego, ela é que ela parece um morceguinho com as orelha comprida. É Ela uma ela é linda, geniosa, né, essa cachorra, ela é ela tem difícil. forte, Mas eu difícil. eu sou muito eu não queria, mas eu gosto muito da Pudim e da Biscoito. Eu sou É, por tanto mais que que vira e você não mexe eu ligue. fale pra você, né, que eu tenho um pesadelo, que alguém tá maltratando o biscoito, eu fico: "Meu Deus, Eu sonhei acho que uns 3 dias seguidos, assim, que alguém, fazia alguma coisa com a biscoito e ela morria. Uns 3 dias seguidos, foi péssimo, assim, foi uma semana muito difícil, eu acordava muito agoniada e eu ficava pensando sobre isso durante o dia, sabe. Porque por mais que você não tenha convívio diário com os bichos, você sabe da existência deles aqui em casa, e a casa é sua. Você tem esse senso de pertencimento, sabe que se acontecer alguma coisa com as mamães, vai sobrar para vocês 4 cachorros. Enfim, eu acho que tudo isso faz com que você se apegue. E querendo ou não, você gosta de bicho, né? Você e sua irmã foram criadas assim, né? Era a Eva, a gente teve a Eva, a gente na infância de vocês teve outros bichinhos, sempre teve um pet. Então tem esse apego. Então o eu acredito que Bebel", lembra do Bebel, o gato que a gente Bebel, maravilhoso. nossa, Snowbell. eu lembro que eu sofri muito também. Hã? O nome dele era Snowbell, mas vocês só chamavam ele de Bebel. Era E ficou Esnobel? Eu nunca lembro desse nome. Pra mim era o nome. Bebel.
E ele nossa, eu sofri com a perda dele quando eu era criança, eu lembro, assim, que pra mim foi muito é que na verdade foi diferente com a Eva, né, com a Eva eu tenho mais noção de tudo que aconteceu, eu sei que ela sofreu. Eu não sei como é que porque a gente não chegou a ver o Bebel simplesmente aliás, eu não cheguei a ver, né, eu não sei se vocês encontraram ele, mas eu Ele já lembro estava morto já, quando a gente encontrou ele já estava morto. mas vocês chegaram a ver, isso que eu tô falando, entendeu. Eu não cheguei a nem ver, né, vocês não deixaram a gente obviamente ver o Eu gatinho. também não vi, porque o pai da Paula na época pegou ele e já levou e só me falou o que tinha acontecido. Entendi. Então eu Nossa, não mas eu cheguei a lembro ver não. eu fiquei muito mal, era um gato foi o único gato, assim, que eu falei: "Meu Deus, esse gato parecia cachorro", sabe. É errado falar isso, porque tem gato que é super fofinho, né, é que a maioria Lógico que é. dos gatos que eu tive contato, eles são muito ariscos, né, mas É, enfim. mas a gente tem aqui um cachorro arisco em casa que é a Biscoito e mesmo assim a gente acha ela mó cachorro da hora. Não é biscoito, é a paçoca, o cachorro A arisco. Paçoca ela é geniosa. A A biscoito Biscoito não é arisca de jeito nenhum, tô falando arisco de atacar gente e tal. não, arisco é no sentido de não querer estar perto, quando chega a visita se esconde, é nesse sentido que eu Não, quis dizer, a entendeu? biscoito é mó amorzinho, ela é maravilhosa, ela só é meio arisca com outros cachorros, mas aí é problema deles. Ela é arisca com outros cachorros e com gente estranha, que vocês já são de casa. Quando vocês chegam em casa, elas fazem uma festa pra vocês. Ah, ela é É tudo que elas bonitinha. mais querem. Mas voltando aqui no assunto, gente, da perda, eu estava falando que eu tive várias perdas ali, né, no mesmo momento e que a Eva se inclui nessas perdas, e que foi bem difícil, porque eram pessoas próximas. E eu acho que existe uma diferença aí muito grande, de perda, no sentido de, sei lá, meu amigo se mudou para o Japão e não tem uma perspectiva de volta, mas eu posso falar com ele por videochamada, eu posso mandar um telegrama, uma carta, sei lá, eu posso ir até o Japão, ele pode de repente conseguir vir até o Brasil, e aí existe ainda uma esperança de se ver, né, e matar a saudade de alguma maneira, mas quando a pessoa morre, eu acho que é um peso que vai além. Por mais que a gente tenha, esperança e fé, né, porque a nossa fé nos permite viajar nesse sentido de que a gente vai se encontrar um dia, ainda assim é uma perda, tipo, eu não vou ver mais, e é aqui que eu sofro, né. É aqui que existe esse sentimento de saudade. E saudade é um negócio muito louco, Eduardo, não sei se você sabe, saudade é uma palavra típica brasileira, né, aqui do Brasil, da língua portuguesa, se não me falha a memória, e saudade é algo que é difícil de mensurar, né, porque a gente sente falta de algo que a gente não tem, de alguém que a gente não tem, que a de alguma coisa que a gente inclusive nunca teve e gostaria de ter, a gente sente saudade. É, Então se eu não me engano, saudade, a definição de saudade, que é uma coisa que é pra nós, é algo que vai além do sentir falta, né, é uma coisa um pouco mais pesada ali. Um pouco mais profunda. E se eu não me engano, só existem não é isso não é só no Brasil, mas só existem 2 línguas, no mundo que têm a definição de saudade. Tem uma outra língua, mas eu não vou lembrar agora qual que ela tem a mesma definição. Tem uma palavra que seria meio que a nossa saudade, assim. Mas eu acho muito doido, o português, eles a gente ter essa palavra para poder definir esse sentimento. esse sentimento, porque é um sentimento como é que você explica, cara, saudade? Como é que você define isso? Só dá É pra só sentir. sentindo, é só sentindo. Então você sente algo que foi definido aqui na nossa língua, saudade. E essa saudade de alguém que existe, vivo ainda, e está em algum lugar que eu posso encontrar, que de repente eu dou obrigada, eu posso fazer as pazes, que de repente, teve um desentendimento, a gente pode se encontrar e se entender, ou que de repente só simplesmente a vida levou para longe e eu posso me encontrar com essa pessoa depois. Então, é um tipo de saudade. E tem aquela saudade de alguém que se foi, de verdade, assim, se foi no sentido de que eu não tenho mais como encontrar com essa pessoa viva. Isso, essa saudade é a que dói. E a gente sabe bem o que é isso, né, Edu? Sim. E tem eu acho eu vi a entrevista que a Cissa Guimarães fez para o Pedro Bial, no programa dele, e eu acho que ela trouxe uma perspectiva, um ponto de vista de uma pessoa que perdeu alguém muito importante, que no caso ela perdeu o filho dela, né.
E Misericórdia. pois é, eu não consigo nem imaginar, enfim. Mas ela trouxe uma coisa que eu achei que é muito bonito, que ela falou que ela não perdeu nada, ela só ganhou 18 anos do amor da vida dela, porque o Rafael, no caso, Ele viveu 18 anos, né. viveu 18 anos. Eu acho muito legal quem ressignifica a dor dessa maneira, sabe. Eu perdi a minha as maiores perdas que eu tive, assim, eu tive algumas, eu já perdi meus avós, eu não tinha muita ligação com os meus avós, mas eu perdi meus avós, eu perdi a minha mãe, a gente não tinha um bom relacionamento, já falei isso em alguns episódios, e eu tive uma perda que foi, assim, arrancar minhas pernas, que foi quando meu irmão morreu, né. A Eduarda, ela é bebê, tinha pouco menos de 3 anos, pouco mais de 3 anos, tinha 3 anos. E o meu irmão, ele faleceu de acidente de carro, então foi tudo muito rápido, muito instantâneo, ele simplesmente deixou de existir na nossa vida, e nós tínhamos uma rotina juntos, né, nós tínhamos uma vida junto, nós vivíamos na mesma casa, nós comíamos a mesma comida, nós dividíamos inclusive a criação tudo, né, eu e o seu tio, a gente dividia muita coisa, e do nada ele deixou de existir, foi muito repentino. Isso foi hoje eu consigo falar nisso, eu tô sentindo um nó na garganta, mas eu consigo falar nisso sem choros compulsivos como era antigamente. Então, esse ano, se não me falha a memória, fazem 28 anos que o seu tio faleceu. Ele faz aniversário de morte dia 30 de agosto, fazem 28 anos, então você fez 30, é isso mesmo, quase 3 anos você tinha quando ele faleceu. E foi assim, uma perda eu não consigo ainda olhar e falar: "Eu não perdi nada, eu ganhei 20 anos da vida do meu irmão", sabe. Porque ele realmente deixou um rombo que nada e ninguém supera. Eu não ia chorar. Nada e ninguém supera, nada tapa esse buraco. Então, é maravilhoso lembrar dele, é maravilhoso lembrar tenho diversos amigos dele, que quando me encontram ainda fazem festa. "Nossa, irmã do Paulinho", eu nunca tive nome, gente, nessa galera aí. Eu sempre fui irmã do Paulinho. Inclusive, esse tempo atrás agora, acho que tem uns 4, 5 meses, eu estava na feira aqui perto de casa, toda vez que eu fico assim, ó, e fico o narizinho escorrendo, você reclama. É, fica mesmo, que você fica funganinho agora em cima do ai, vai ser uma tristeza editar esse negócio. Então, eu estava na feira aqui perto de casa e encontrei com uma namorada do tio, uma pessoa que namorou com ele, e eu achei muito legal, porque eu olhei pra ela e sabe assim, você sabe que eu sou péssima de fisionomia, né, Uhum. sou péssima de nome, de fisionomia, se eu não convivo com a pessoa, eu esqueço, gente, é uma coisa absurda. E aí ela me olhou e falou assim: "Você é Paloma?" Falei: "Sou". E ela me era familiar, mas por X, né. Aí ela: "Ai, Paloma, eu acho que você não vai lembrar de mim, eu sou a Márcia". Aí eu fiz: "Márcia? É, eu namorei com seu irmão, com o Paulinho. Você não lembra?" Eu falei: "Márcia!" Na hora que ela falou, parece que a minha mente abriu, assim, eu lembrei dela. E a gente se abraçou e tal, e ela falou algumas coisas dele que eu nem sabia, né, e tal. E foi tão legal, porque ela foi uma das primeiras namoradas da vida, assim, dele, porque ele morreu muito jovem, né. Então das poucas que ele levou em casa. E então, assim, até hoje eu ainda encontro pessoas e as pessoas vêm e falam: "Ah, irmã do Paulinho, olha lá a irmã do Paulinho, ô, tudo bem? É a irmã do Paulinho", sabe. E tem gente que quando me encontra chora, que sente falta, porque ele foi um ser humano incrível. E eu lembro que a sua avó na época, a minha mãe chegou a perder um filho, né, antes dela morrer. E ela já era Ela piroca das ideias, né, ela ficou ainda pior. ela ficou muito pior depois da perda dele, muito pior. E aí eu lembro dela falando: "Filho bom é filho morto", né. Se você fosse coisa boa, Deus tinha levado você também, porque Deus só quer os bons perto dele. E Caralho! assim, não, foi péssimo pra mim enquanto filho ouvir isso. Pra vocês terem ideia, gente, pra vocês terem ideia do grau de relacionamento que tinha com a mamãe. Mas de uma coisa é certa, né, ele era tão bom, ele era tão legal, ele era uma pessoa honesta, uma pessoa pra frente, uma pessoa divertida, decidida, ele tinha um brilho que era só dele, que às vezes eu me pego pensando, realmente, quando a gente chega no ápice, assim, acho que Deus recolhe e fala: "Ah, essa florzinha é muito linda, eu quero no meu jardim", sabe. É muito doido, né. Mas eu
Não sei se eu acredito nessa visão, assim, de Deus querer recolher pessoas que são maravilhosas, eu acho que eu não consigo romantizar dessa maneira, assim, sabe, mas Ah, a gente eu acho precisa de uma mas é isso que você manutenção, né, falou, pra eu não acho surtar. então, mas eu acho que é isso que você comentou de ressignificar, né, essa dor, de alguma maneira. Sim, sim. E Eh, tem o fato de que a gente tem uma facilidade muito grande para aliviar a nossa dor, a gente põe na conta de Deus, né. "Ai, Deus quis assim. Ah, foi melhor assim, Deus sabe o que faz". E na verdade foi um acidente, uma fatalidade, quebrou a caixa de direção do carro que estava o teu tio, e aí ele estava em alta velocidade, porque era menino novo, naquela época não existia radar que nem tem hoje, não tinha multas como as de hoje, enfim, e o carro, quando estourou a caixa de direção, rodou na pista, aqui na Avenida do Estado, em Santo André, e bateu direto no poste. Então foi uma fatalidade, né, eu não consigo acreditar que esse tipo de coisa tenha a mão de Deus. Eu falei de uma forma, tipo, romântica realmente, porque isso consola o nosso coração, né. Consola o nosso coração saber que ele está com Deus, consola o nosso coração saber que as pessoas que a gente ama, que a gente perdeu para a morte, estão no colo de Deus, mas é romantizar algo que é uma imprudência, não ter feito uma manutenção correta, não ter trocado a peça, enfim, né, acidentes acontecem, mas se a gente se previne, esses acidentes acontecem menos. eu acho que esse é um conselho bom, assim, de você se apoiar talvez eh, nessa questão espiritual, de buscar, enfim, essa crença e tal. Eu acho que deve ser muito mais pesado para quem não tem, né, sei lá, esse apoio espiritual aí. Eu acho que, sei lá, de alguma maneira realmente ajuda a gente quando a gente tem fé em alguma coisa. E não só isso, mas eu acho que é muito, legal quando você busca por tentar, de alguma maneira, ocupar, sabe, essa saudade que você tá sentindo dessa pessoa, quando é no caso de morte, morte mesmo. Ou até quando você, sei lá, a pessoa tá viva, mas você brigou, não vai ter, mas você tá sentindo só essa necessidade de ter essa pessoa, sabe. Eu acho que é legal você ir buscar de questões terapêuticas, como a gente já falou aqui É, no falou. a Sim. gente já trouxe aqui. Eu acho que é muito legal. Sabe uma coisa que é muito doida, mas me ajuda de alguma maneira a enxergar hoje em dia eu enxergo a morte de uma maneira diferente. E perda, né, nesse quesito, eu vejo a perda de uma maneira diferente. Porque eu sou uma consumidora do gênero de suspense e terror, que obviamente a gente vai tratar aí de mortes, né. Inclusive eu ontem terminei de hã? True crime, fala? Também, eu gosto de true crime, eu gosto de suspenses, sei lá, terror psicológico, eu adoro. De tudo, livro, podcasts, filmes, séries, enfim. E recentemente ontem, eu terminei um livro que fala inclusive disso, de pontos de vistas de uma pessoa que passou por tragédias, assim, na vida, de tragédia de perder gente e tal, inclusive de um suposto, desviver, né, no caso, se desviver também, que é de você não saber lidar, né, com as perdas, assim. Você me fez lembrar de uma reportagem de uma criança que disse para a mãe, né, quando começou a chover. E agora, aqui há pouco tempo, né, em São Paulo, teve muitas chuvas, no Rio, enfim, no sul do país, né, e tem pessoas que moram em lugares que se abalam-se, né, com essas chuvas fortes. E aí disse que começou a chuva forte, o menino virou para a mãe dele e falou assim: "Nossa, mãe, será que a gente vai perder a nossa casa de novo?". E aí esse era um menino de 8 anos que já tinha perdido a casa 5 vezes, uma criança de 8 anos. Então a gente Caramba. está falando aqui de perdas, de pessoas, né, perdas de entes queridos, de pessoas que foram embora, de pessoas que morreram, mas tem gente que perde bens, né, perde a casa, perde o teto, perde a cama, os brinquedinhos vão embora na enxurrada, e são tragédias, assim, de uma vida. Isso também é perda, isso também traumatiza, isso também traz aí questões mentais, e afins, né, para uma vida toda, inclusive. Mas qual que é o conselho que você dá então, pra gente poder concluir aqui? Para essas pessoas que tiveram perdas, no geral, não só de pessoas, mas como você trouxe agora aqui também de perda material e tal.
Então, eu acho que a gente tem que ter eu acho que é legal você buscar algo que te fortaleça espiritualmente, seja lá o que for. Eu acho que ter fé, independe no que, ela te ajuda a sair do lugar escuro, te ajuda a ter clareza de mente, te ajuda a impulsionar a tua vida para o bem. E isso não precisa de dinheiro, né. Então uma pessoa que vive aí numa comunidade que corre risco de perder a casa quando chove, pode viver uma espiritualidade saudável, assim como uma pessoa de posses, né. Então não precisa necessariamente ter dinheiro, só precisa ter um pouco de vontade e fé para mudar ali a sua mente, a sua forma de enxergar aquela perda e ressignificar, tentando te impulsionar para o bem. E cabe lembrar que espiritualidade saudável é aquela que te impulsiona para o bem e não faz mal para o outro. Né. Então você tem que ter uma espiritualidade saudável, que te faça bem e que principalmente não atinja negativamente as pessoas à sua volta. Porque tem gente que depois de encontrar certa religião, obrigam as demais pessoas à sua volta a ser da mesma religião, e isso é tóxico, isso faz mal, e isso faz com que a gente perca coisas e pessoas, na verdade. Então assim, uma espiritualidade saudável é essa, em que você se cura, em que você constrói um caminho de melhorias, em que você constrói um caminho de mente sã e que também você acolha as pessoas à sua volta que pensam diferente de vocês, que é diferente de você e tudo mais. Eu acho que outra coisa que facilita muito a vida e que pode, alcançar tanto gregos quanto troianos, é hobby, né. De você fazer Acho. alguma coisa para ocupar a mente, Foi o que como eu falei você agora agora do livro. exato, como você agora está fazendo com os livros, como eu, por exemplo, teve um tempo atrás que eu comprei, como é que chama aquelas agulhas de crochê, tricô, e voltei a fazer meus crochês e tricô que eu aprendi na Amo. época da infância com a minha avó, né. Então Eu assim, tenho o eu que tenho uma fica memória, inclusive, muito boa de quando a gente era criança, que você fazia alguns. Eu tenho uma memória muito boa, sabe, desse momento, de quando você pega a linha, assim, faz as coisa, e tal. esses dias eu até estava pensando em pegar aqui de novo e tentar fazer mais um pouco, eu comecei a fazer, aí eu paro, começo porque eu não faço nada para ter, estou aqui fazendo um pullover, não, eu estou aqui fazendo qualquer coisa só para ocupar a mente, eu faço realmente disso uma terapia, sabe. Então procure um hobby, de repente é mexer com plantas, é passear com o cachorro da vizinha, "Ai, eu não tenho cachorro", passeia com o cachorro da vizinha, cara, te faz bem. Fala com ela, você vai tirar um peso da vida dela, você vai estar ajudando a sua vizinha, inclusive vai estar fazendo bem para sua cabeça. E estar com quem você ama, independe se você é uma pessoa mais solitária, mais caseira, mais quietinho na sua, tem sempre alguém que te faz bem. Tem sempre alguém que faz bem estar perto. "Ai, poxa, mas vocês falaram aqui de perda, essa pessoa viajou e mora hoje na, Indonésia". Faz uma chamada de vídeo, traz essa pessoa para mais perto. Eu acho que estar perto de quem a gente ama também é uma boa dica para que a gente consiga sanar certos buracos da alma. Concordo plenamente. Concorda com tudo que eu falei? Eu não acredito! Me diz se pode! Concordo. Concordo muito. Inclusive, espero nunca perder vocês. Não vai. Nunca, 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 nunca. E a gente Quando eu vai e quando a gente morrer, eu acredito muito que o céu dos cachorros tá junto com o nosso céu. Então a gente vai chegar lá e é, encontrar com a Eva. Com a tá tudo Eva, com lá. o Pu Dudu, com o Biscoitinho, A Vega, a o Vega. bebê, vai estar tudo lá. É isso. Então, assim, gente, se vocês estão passando por situações aí, a gente falou hoje sobre perda, a gente falou sobre eh, tristezas, né, profundas, traumas aí causados por relacionamentos que se romperam, e aí você está precisando de ajuda psicológica, apoio psicológico, existe esse apoio psicológico gratuito, e você pode contatar o Centro de Valorização à Vida, o CVV, através do número 188, que oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio 24 horas por dia. Não fique com esse tipo de pensamento aí sozinho. Ligue no CVV 188 e também pode recorrer a serviços da rede pública de saúde, como a unidade básica de saúde, as UBSs, ou os centros de atenção à psicossocial, sempre erro essa palavra, o CAPS.
Eu vou parar de falar o nome todo, vou falar só o CAPS, que é uma bênção. Ou a organizações não governamentais, como as ONGs, todos esses que eu falei aqui, UBS, CAPS, ou as ONGs, sempre tem ali algo gratuito, psicológico, para você se cuidar, se tratar e sair desse lugar escuro. Exato. E para obter essa ajuda também imediata e gratuita, você pode ligar no CVV, como minha mãe comentou aqui, no 188, para apoio emocional e prevenção ao suicídio. É muito importante, gente. Serviço de urgência, em caso de crise, você pode ligar para o SAMU, que é o 192, ou você pode procurar o pronto-socorro de um posto de saúde aí, um hospital público, tal, se você não tiver o convênio, para ter esse atendimento, tá. E a rede de saúde, para você consultar o UBS ou CAPS, como minha mãe já falou aqui, para obter avaliação de um tratamento psicológico, porque tem como você fazer também, né, a Um tratamento terapia, gratuito, um tratamento de forma gratuita. porque viva o SUS! SUS! Viva o SUS, Exatamente. gente. Então não fique sozinho, não se sinta sozinho, e existe esperança, e esperança gratuita dada pelo nosso governo, graças a Deus. Eduarda, me disse, amor! Me disse amou, gente, me disse amou é uma coisa muito importante pra gente, porque ele é um feedback que vocês vão passar pra gente, além, é claro, da gente poder ter esse contato com vocês. Então, Sim, a gente deixa livre ali as nossas redes sociais, que é o arroba me disse pode, Instagram, TikTok, nós estamos no YouTube, no Facebook, a gente lança inclusive os episódios tanto no Spotify quanto no YouTube, porque a gente sabe que o YouTube ele é um pouco mais fácil aí das pessoas conseguirem acessar. Então, vocês podem comentar, não só podem, como a gente pede, implora aqui, por favor, por gente, favor! vão até lá e comenta, conversa com a gente. A gente tá aceitando sugestões de temas também, que eu acho que é legal. A gente quer muito saber da história de vocês. Inclusive, se a história de vocês forem longas, vocês podem mandar um e-mail pra gente contando, com base no tema que vocês estão escutando, né? Não importa ali se vocês começaram do primeiro e querem mandar a explicação de vocês, enfim, sobre o primeiro tema até o último, enfim, fiquem à vontade. O nosso e-mail é o medicipod, tudo junto com demudo de podcast, @gmail.com. É muito importante que vocês nos dê também o feedback, que vocês, enfim, a partir disso, do comentário de vocês, é que a gente vai saber se vocês estão gostando, se não estão, pra gente poder também ir fazendo essa troca. A ideia é não só que a gente fique entre nós, mas que isso, né, avance aí, que a gente, né. Não só isso, eu queria também lembrar uma coisa que é muito importante: compartilhem também, os episódios que vocês estão escutando com alguém que talvez precise escutar, alguém que vá se interessar, né. Às vezes a gente tá tratando de assuntos, a gente tem trazido assuntos aqui até um pouco, pauta de familiar aí, que talvez, né, ajude vocês em É, algum momento com alguém. Então compartilhe também aí com familiares, amigos, tá bom? É isso. sim, isso é importante, gente. Ajuda nós, ajuda nós. Compartilha aí com todo mundo. E as minhas redes sociais, elas são @palomacene no Instagram e no TikTok, @palomavcene. E as suas, Du? As minhas são todas @duuviana, com 3 U's. TikTok e Instagram. Ah, é isso, acabou. Mais Acabou. um. Ah, a Mas gente volta logo. eu não sinto que a gente perdeu nesse episódio, eu sinto que a gente Não, ganhou. ganhamos mais um episódio e logo, logo a gente volta com mais um, porque todo sábado às 9 temos Me Me Disse disse Pode. pode! Se pode. Beijos!